Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, falando sobre o capítulo do livro de vocês que trata sobre os hebreus, fenícios e persas. Então a gente vai falar um pouco, primeiramente, sobre o povo hebreu. Falando um pouco da questão de história antiga, o povo hebreu ele vai se diferenciar, de certa forma, dos outros povos pelo principal legado cultural que ele vai deixar. O povo hebreu é um dos primeiros povos da antiguidade a acreditar em um único Deus, na crença em um único Deus. Então, esse é o principal legado que eles vão deixar. Essa crença em um único Deus é chamada de monoteísmo. A maior parte dos povos da antiguidade ou da pré-história, eles eram povos que acreditavam em vários deuses. Então, lá, por exemplo, na Mesopotâmia, cada povo acreditava em uma centena de deuses. No Egito existiam vários deuses diferentes. E no caso aqui dos hebreus, eles vão ser o primeiro povo a acreditar, ter essa crença em um único Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre esse povo. Essa crença em um único Deus é considerada aqui como principal legado deixado por eles, é muito importante, principalmente na questão de que ela vai ser a base principal hoje em dia das duas maiores religiões que a gente tem, o cristianismo e também o islamismo. As duas elas vão ter como base essa questão do monoteísmo lá iniciado pelos hebreus. Então, um pouco da história desse povo. Inicialmente, para a gente estudar um pouco sobre a história dos hebreus, de certa forma a gente já conhece boa parte da história deles, porque a história dos hebreus é aquilo que está contado, registrado lá no Antigo Testamento da Bíblia. Então, a principal fonte utilizada para estudar esse povo é justamente o Antigo Testamento. As informações todas lá do Antigo Testamento são a história do povo hebreu que eles acreditam. Então, esse povo, inicialmente, eles se organizavam em tribos, tinham como base econômica a questão da agricultura e do pastoreio. E para a gente estudar a história desse povo, a gente vai dividir ela, agrupar ela em três grandes períodos, vamos dizer assim. A gente vai ter a era dos patriarcas, onde eles eram governados pelos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Então a gente vai ver o que teve de mais importante em cada um desses períodos. Então a gente tem aqui, por exemplo, a primeira parte é a era dos patriarcas. O primeiro patriarca da história do povo hebreu vai ser Abraão. Abraão vai ser o primeiro patriarca. Segundo a tradição, ele vai fazer uma aliança com Deus, esse Deus único no qual eles acreditavam. E para crerem nesse Deus, ele professa essa fé em um Deus único e receberia em troca a terra prometida, que é a Palestina. Essa é a primeira aliança. Então, esse primeiro patriarca, Abraão, ele vai reunir seu povo. A história do povo hebreu ele vai ter um momento em que eles vão passar a sofrer com as secas na região. Eles abrigam uma região extremamente seca na região onde hoje é a Palestina, a região de Israel, formada por desertos, muito seco. Então, eles vão enfrentar um momento passando lá com seca, de falta de alimentos, que faz com que os hebreus se vejam obrigados, de certa forma, a buscarem uma nova região, a terem que sair da Palestina, a terra prometida, e a buscar outra região para fugir dessa seca de falta de alimentos. Eles vão migrar para o Egito, aonde eles vão acabar sendo escravizados pelos egípcios, vão passar um tempo sendo escravos, onde eles vão ser obrigados a trabalhar lá nas terras egípcias. Depois de vários e vários anos, vai surgir a figura de Moisés. Moisés vai pegar o povo hebreu, vai liderar a fuga do povo hebreu do Egito para voltar para a Palestina. Essa fuga dos hebreus do Egito para voltar para a Palestina é conhecido como o Êxodo. E é nesse episódio, por exemplo, que lá nos relatos bíblicos diz que Moisés teria feito a abertura do Mar Vermelho para que o povo hebreu conseguisse passar, fugindo das tropas do faraó do Egito.
Durante essa fuga, que eles vão, após sair do Egito, vagando pelo deserto, é outro episódio bíblico que vai ter destaque lá na Bíblia, que aconteceu dentro da história do povo hebreu, é que Moisés, durante essa fuga do Egito, durante o Êxodo, ele recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Aquilo no caso aqui, os hebreus teriam que seguir, os 10 mandamentos que deveriam ser seguidos pelos hebreus. Então ele recebe essa tábua durante a volta do êxodo. Após conseguirem voltar, passarem boa parte do tempo migrando pelo deserto, após fugirem lá da Palestina, os hebreus eles voltam para a Palestina, voltam para a Terra Prometida. Lembrando, gente, que aqui é sem entrar muito na questão religiosa, apesar de não ter muito como fugir, mas eu não quero entrar na questão religiosa, defendendo um lado ou outro, não. É só vendo realmente a questão mais histórica, que não tem como sair. É uma questão, já que a principal fonte é a Bíblia, então a gente não tem como fugir muito, mas a questão religiosa eu deixo para cada um aí interpretá-la da forma que quiser. Então, na volta para a Palestina, após migrarem pelo deserto, os hebreus eles voltam para sua terra de origem e aí essa terra ela já está ocupada por outros povos. Então, durante essa volta para a Palestina, os hebreus eles vão ter que brigar pela Palestina com esses outros povos. Durante essa luta, vamos dizer assim, os hebreus eles vão ser liderados durante essas lutas pelos chamados juízes. Esses juízes, a gente vai destacar aqui um que tem lá no relato bíblico também a questão da figura de Sansão, que foi um dos que lideraram a luta contra esses povos que estavam ocupando a Palestina. Após a luta para reconquistar a Terra Prometida, a gente vai ter o terceiro período da história do povo hebreu, que é o período dos reis, a Era dos Reis. Entre os principais reis que a gente vai ter aqui para destacar, a gente tem Saul, Davi e Salomão, entre outros que vão acabar governando durante esse período. Então a gente vai ter aqui Saul foi o primeiro rei dos hebreus. Aí a gente vai ter Davi, que na história bíblica a gente tem um relato lá de que ele derrotou o gigante Golias, mas o que a gente vai destacar aqui no caso histórico, a gente vai ter a figura do Salomão. O apogeu, o auge da história do povo hebreu vai ser justamente durante o governo de Salomão. Durante o governo dele, a gente vai ter o relato, por exemplo, de construção de importantes obras. Uma dessas obras tem a questão do Templo de Jerusalém, templo gigantesco, monumental, para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, que ele foi feito. Então está lá, feito durante o governo de Salomão. Só que durante o governo de Salomão também, o povo hebreu ele vai começar a enfrentar uma série de problemas, porque assim, Salomão, para fazer essas obras e também para sustentar a corte, os gastos com festas suntuosas que ele acabava fazendo, ele acabou aumentando os impostos para os mais pobres. Os mais pobres começaram um período de insatisfação e após a morte de Salomão, a gente vai ter a divisão do povo hebreu em dois grupos. O povo hebreu ele era dividido em tribos, no total eram 12 tribos. Após a morte de Salomão, eles vão se dividir em dois grandes reinos. Vai surgir o reino de Israel, que vai ficar com 10 tribos, e o reino de Judá, que vai ficar as outras duas tribos. Só que essa divisão que aconteceu após o período da morte de Salomão acabou, de certa forma, por enfraquecer os hebreus. Na luta contra os outros povos, essa divisão fez com que eles ficassem mais fracos e acabassem sendo derrotados com mais facilidade. Um exemplo dessa questão da luta contra os outros povos é que eles vão acabar sendo escravizados não, eles vão ser derrotados e vão ser levados para o que ficou conhecido como cativeiro da Babilônia. O rei Nabucodonosor acaba por aprisionar os hebreus no cativeiro da Babilônia e posteriormente eles são libertados pelos persas. Após esse período de conflitos com os outros povos, os hebreus enfraquecidos acabaram, de certa forma, se dispersando.
eles vão se espalhar pelo mundo. Essa dispersão ficou conhecida como diáspora. É quando eles vão se espalhar, mas mesmo se espalhando pelo mundo, eles mantêm o sentimento de povo hebreu, preservando a cultura e principalmente a religião. Então, eles vão se dispersar, mas mantêm sua cultura e religião. Aí, para finalizar aqui, a gente tem a questão dos aspectos econômicos. Como eu já falei lá no início, a base da economia deles era o pastoreio, inicialmente em uma fase nômade. Depois vai surgir a questão da agricultura e o comércio, sendo as principais atividades econômicas. É uma sociedade patriarcal, onde o homem vai ter a figura central na família e as mulheres vão ser submissas às vontades desses chefes patriarcais. O segundo povo aqui que a gente vai destacar é os fenícios. A Fenícia é uma região que está localizada entre o litoral e uma cadeia de montanhas. Essa pequena regiãozinha aqui, ó, localizada hoje, onde é hoje, por exemplo, regiões como a Síria, Israel, próxima também aqui do Egito. Então era essa pequena região. De um lado tinha o mar e de um lado tinha uma cadeia de montanhas. Essa questão geográfica acabou por favorecer ou obrigar, de certa forma, os fenícios a se adaptarem. Como eles só tinham o mar por um lado e a montanha para o outro, isso fez com que eles acabassem se tornando excelentes navegadores. O mar estava à sua frente, era o único local para onde eles poderiam ir. Então eles vão ser excelentes navegadores e também excelentes comerciantes. Eles vão se destacar muito na questão da navegação e no comércio marítimo. Os fenícios, eles se organizavam em cidades-estados, cidades independentes entre si, cada um com seu governo próprio, cada um com seus costumes. Entre as principais cidades aqui a gente tem Biblos, Tiro, Sidom. Eles eram excelentes navegantes e comerciantes, como a gente já falou. Os primeiros, no caso, os navegantes, dedicavam-se ao comércio internacional, aonde nessa questão do comércio eles acabavam viajando pelo mar Mediterrâneo, fundaram importantes colônias, importantes cidades que eles fundaram, inclusive chegando até a Espanha. E a principal dessas colônias vai ser, no caso, a cidade de Cartago, que fica na atual Tunísia. Ela vai ser muito importante nessa questão da história antiga. A sociedade fenícia ela se dividia em duas categorias. A gente tinha a elite, que era formada pelos comerciantes e pelos armadores, aqui no caso, os navegadores. E a segunda é a camada popular, composta pelos trabalhadores livres. No caso, quem vai se destacar é os comerciantes e os navegadores, que vão comandar toda a sociedade fenícia. E para destacar, a gente vai ter aqui o principal legado cultural deixado pelos fenícios. Os fenícios, gente, eles foram responsáveis pela criação do alfabeto. Eles adaptaram os vários tipos de escrita, de certa forma, que tinham, criando um alfabeto com apenas algumas letras e que posteriormente vai ser adaptado pelos romanos e pelos gregos para surgir o alfabeto que a gente tem hoje. Mas eles entram para a história como seu principal ligado com a criação do alfabeto. O terceiro povo aqui que a gente vai destacar é os persas. Os persas ficavam localizados na região leste da Mesopotâmia, nessa regiãozinha aqui amarelada que a gente tem aqui, no atual Irã. Sua civilização se dá a partir da fusão de dois povos, que é os persas e os medos, surgida a partir de aproximadamente 600 a.C. Inicialmente os persas eles foram unificados, eram várias tribos que foram unidas pelo primeiro comandante, que vai ser Ciro. Ele vai pegar todos esses grupos e vai unir sob seu comando. Vai formar um império, que vai se tornar um dos mais importantes e maiores impérios da antiguidade. Então, primeiro a unificar, o unificador vai ser o Ciro. Como forma de organização administrativa, os persas eles organizaram seu grande império, que era gigantesco. Eles dividiram o império em chamados satrapias. Essas satrapias eram como se fossem estados. E quem comandava essas satrapias, quem era o governante, eram os chamados satrapas. Além disso, além do governante que o rei botava nessa região, o imperador botava na região, ele ainda tinha o que ficaram conhecidos como os olhos e os ouvidos do rei. Era uma espécie de espiões que vigiavam esses governantes.
Assim, o imperador ele ficava sabendo tudo o que estava acontecendo. Inclusive, se fosse acontecer algum tipo de traição, ele era informado por esses olhos e ouvidos do rei. Outra coisa de destaque aqui dos persas, a gente tem a questão das estradas. Eles se destacaram muito na construção de estradas, sendo que a mais importante vai ser a chamada Estrada Real. É uma estrada gigantesca que tinha 2.600 quilômetros, ligava a região quase completa do Império e que facilitou também a questão, por exemplo, do sistema eficiente de correios. Essa aqui é a Estrada Real, todo o percurso que ela tinha. Então isso facilitava a questão da comunicação e de correio, levando de uma região para outra de uma forma mais fácil. Para facilitar as trocas comerciais, outro imperador persa, que foi Dário I, ele mandou fazer moedas de ouro. Essas moedas eram chamadas de dárico. Isso facilitou as trocas comerciais dentro de todo o império. Até então não tinha moedas. Basicamente era feito pela troca. Ó, se tu me dá 1 quilo de arroz, eu te dou 1 quilo de feijão. Então ele criou a moeda para facilitar a compra. Essas moedas de ouro recebeu em homenagem ao nome dele aí o nome de Dárico. E para a gente finalizar na questão da religião persa. A religião persa vai ter a religião chamada de Zoroastrismo. Essa religião, Zoroastrismo, ela defende o princípio do livre-arbítrio. Cada pessoa tem a capacidade e o direito de escolher o que quer. Então, na religião do Zoroastrismo, eles acreditam que existem dois deuses. O deus do bem, que é Osmo, e o deus do mal, que é Arimã. E cada pessoa pode escolher o deus que quer seguir, se quer o deus do bem ou quer o deus do mal. Essas pessoas vão acabar sendo julgadas de certa forma lá durante o julgamento final, pelas escolhas que elas vão fazer, mas ela tem o direito de escolher. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.